Olá, sou Dorival Neto, tutor à distância da disciplina de Introdução à Computação, e nesta videoaula vou apresentar a você os conteúdos de representação da informação, onde vamos ver alguns sistemas de numeração com foco no sistema binário. O computador é uma máquina eletrônica capaz de receber informações, submetê-las a um conjunto especificado e predeterminado de operações lógicas e aritméticas e fornecer o resultado dessas operações. Mas você já pensou como o computador consegue interpretar todas essas informações? Sendo uma máquina eletrônica, o computador só consegue processar a ausência ou presença de energia. Dessa maneira, ele representa 0 para a ausência de energia, desligado, e 1 para a presença de energia, ligado. Em um computador, tudo são números. Todas as informações são codificadas para um código numérico, e esse código numérico consiste de apenas 2 dígitos para representar qualquer quantidade. São os números 0 e 1. Esse sistema numérico é o sistema binário. Tudo que você assiste, escuta ou cria no computador é processado internamente através de sequências de zeros e uns. O computador, ao ler estas sequências, consegue interpretá-las e em seguida apresentar as informações contidas nelas. Mas por que o computador utiliza o sistema binário e não o sistema decimal? Porque, para que o computador, utilizando o sistema decimal, pudesse representar eletricamente todos os símbolos utilizados na linguagem humana, seriam necessários mais de 100 diferentes valores de tensão ou de corrente. Mas, como o computador compreende apenas a ausência ou presença de energia, que pode ser representado facilmente pelos dígitos do sistema binário 0 e 1, ele faz isso através do sistema binário de numeração, que é capaz de representar qualquer símbolo. O sistema de numeração é um conjunto de símbolos utilizados para a representação de quantidades e de regras que definem a forma de representação. Cada sistema de numeração é apenas um método diferente de representar quantidades. As quantidades em si não mudam, mudam apenas os símbolos usados para representá-las. A quantidade de algoritmos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de base. Já a notação posicional é o valor atribuído a um símbolo dependente da posição em que ele se encontra no conjunto de símbolos que representam a quantidade. Vamos ver alguns exemplos. A base é a quantidade de algarismos disponíveis em um sistema de numeração. Por exemplo, no sistema de numeração binário, a base é 10 e temos dois algarismos disponíveis para ser utilizados, 0 e 1. No sistema de numeração decimal, a base é 10 e temos algarismos de 0 a 9. Já no sistema de numeração octal, a base é 8 e os algarismos são de 0 a 7. No sistema hexadecimal, a base é 16 e temos letras e números. Na notação posicional, o valor atribuído a um símbolo depende da posição em que ele se encontra no conjunto de símbolos que representam a quantidade, e o valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo. Por exemplo, no sistema de numeração decimal, o número 525, temos o algarismo 5, que representa 5 unidades, e o algarismo 2, que representa 2 dezenas, ou 2 grupos de 10 unidades. E por último, o algarismo 5, que representa 5 centenas, ou 5 grupos de 100 unidades. O valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo. 500 mais 20 mais 5 igual a 525. Existem diversos sistemas de numeração, mas os que iremos estudar neste curso são sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal. O sistema decimal é o mais utilizado no nosso dia a dia. Esse sistema possui base 10 e pode ser representado dessa maneira: o número entre parênteses e a base como o índice do número. Já o sistema binário, ele possui base 2 e é o sistema utilizado pelos computadores. A seguir veremos com mais detalhe esse sistema de numeração. Já o sistema de numeração hexadecimal possui 16 símbolos. Além dos algarismos de base decimal, são utilizadas também as letras A, B, C, D, E e F, que representam respectivamente os valores 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da base 10. Para compreender como o computador manipula os dados para produzir informações, precisamos entender o processo de conversão de dados em informações, e estes novamente em dados.
Infelizmente, os computadores não usam nosso sistema de numeração. Por essa razão, precisamos conhecer como funciona o sistema de numeração utilizado pelo computador, o sistema binário. Como já foi mencionado anteriormente, o sistema de numeração binário possui base 2, ou seja, consiste da utilização de dois símbolos para a representação de qualquer quantidade. Estes símbolos são o 0 e 1. Como os computadores representam as informações utilizando apenas dois estados possíveis, a ausência e presença de energia, 0 e 1, o sistema binário é totalmente adequado para ser utilizado pelos computadores. A menor unidade de informação é chamada bit, dígito binário, que pode representar apenas dois símbolos, 0 ou 1. Para representar todos os tipos de letras, maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, acentos, entre outros, ou seja, os caracteres usados pelos computadores, é necessária a utilização de um conjunto de bits. Um conjunto de 8 bits reunidos como uma única unidade forma um byte. Um byte representa um caractere, letra ou símbolo. O bit mais significativo é a posição de bit em um número binário com o maior valor. É o bit mais à esquerda. Já o bit menos significativo é a posição de bit com menor valor, é o bit mais à direita. Nós já sabemos que o computador é uma grande calculadora. Tudo o que ele sabe fazer é executar cálculos com números. Ele é incapaz de entender o texto, portanto, devemos fazer uma escolha. Que número utilizaremos para representar a letra A? E para os sinais de pontuação, que números devemos usar? Existem diferentes convenções ou códigos. Um dos mais conhecidos é o código ASCII. Este é um padrão americano, mas é um dos mais utilizados especialmente na maioria dos computadores. Ele utiliza 256 códigos para representar os caracteres. Dê uma olhada na tabela ASCII disponível nesse link. Analisando a tabela, nós podemos ver que o A maiúsculo pode ser representado pelo código 65. Você também conseguiu perceber que não há nenhum caractere acentuado? Pois é, a tabela ASCII não tem um código padrão para representar acentos, caracteres chineses, japoneses, entre outros. Muitas vezes utiliza-se os códigos de 128 a 255 para os acentos, mas não há uma padronização e os códigos são diferentes de um país para o outro. Assim, é preciso encontrar um código mais prático, e ele existe, é o Unicode. O Unicode surgiu da necessidade de representar mais símbolos, pois os 256 códigos utilizados para representá-los pela tabela ASCII não eram mais suficientes para representar novos dígitos, como por exemplo caracteres em japonês, árabe, grego, símbolos matemáticos, musicais, entre outros. O código Unicode pode representar todos os caracteres específicos de diversos idiomas. Novos códigos são regularmente atribuídos para novos caracteres. Caracteres latinos, acentuados ou não, gregos, hebraicos, tailandeses, entre outros. O Unicode utiliza 16 bits, 2 bytes, e permite a representação de mais de 107 mil caracteres. Teoricamente, o Unicode é muito bom, mas na prática é totalmente diferente. Em Unicode, um caractere usa 2 bytes, ou seja, qualquer texto usa 2 vezes mais espaço que no ASCII. Isso é um desperdício. Além disso, se tomarmos como exemplo um texto em português, a grande maioria dos caracteres só utiliza o código ASCII. São raros os caracteres que requerem Unicode. Para facilitar nossa vida, existe o UTF-8. Um texto em UTF-8 é simples. Ele é completamente em ASCII e quando precisamos de um caractere do Unicode, usamos o caractere especial que indica: atenção, o seguinte caractere é em Unicode. Por exemplo, para o texto, esta videoaula é muito interessante. Apenas os caracteres I e E acentuados não fazem parte do código ASCII. Então escrevemos em UTF-8 para que o computador consiga fazer essa decodificação corretamente. Nós indicamos o início do arquivo, que é um arquivo em UTF-8 com caracteres especiais e pronto. Então, para entender melhor sobre UTF-8, pesquise um pouco sobre ele. Nessa videoaula, nós conhecemos um pouco de como o computador representa a informação. Vimos as principais características dos sistemas de numeração decimal e hexadecimal e conhecemos um pouco mais a fundo o sistema de numeração binário, além de conhecer sobre a tabela ASCII, Unicode e UTF-8.
Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula, que será sobre conversão de bases.